Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19h30. É a hora que nós estamos aqui, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde, falando sobre saúde, que é o nosso bem mais precioso. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio, para quem não me conhece. Eu tenho uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. O nosso esqueleto não é só osso. Entende? E o acento principal dessas doenças é dor e incapacidade física. Então é muito comum na minha clínica médica chegarem os pacientes apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador e até em cadeira de rodas. Porque os transtornos musculoesqueléticos fazem o paciente percorrer uma cruel jornada de piora do quadro clínico. Ou seja, a cada dia, mais dor e incapacidade física. Então, dão a esses pacientes uma dependência física. E essa dependência física causa um dos piores fatores acessórios, que se chama depressão. A depressão faz piorar qualquer doença. E as piores doenças causam depressão. Entenderam? Causam depressão. Ainda bem que existem graus vários de depressão. Grau leve, moderado, intermediário e avançado, que às vezes precisam até de internação psiquiátrica. Entenderam? Mas vejam, a nossa clínica é uma clínica de pacientes crônicos, sofredores crônicos, de longa data. Eles são eternos buscadores de alívio. Então também é muito frequente em nossa clínica os pacientes já chegarem com muitos exames de diagnóstico por imagem. Ultrassom, densitometria óssea, raio-x, radiografias, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância magnética, EOS, um exame panorâmico da coluna toda. Entende? É muito frequente. Os pacientes já virem com todos os exames de diagnóstico por imagem, porque eles já passaram por vários serviços médicos. Portanto, são sofredores crônicos, decepcionados com ciência médica, entende? São desafiadores e têm impregnado na sua cabeça que sofrem de um mal incurável. Não é? De tanto que ouvem os médicos repetirem, né? Você tem um mal incurável, isso é da idade, é assim mesmo, entende? Sinto muito, meus colegas médicos. Não, a coisa não é bem assim, entende? Não é bem assim, entende? Temos que envelhecer com saúde. O Criador não ia fazer um ser humano para ficar sofrendo, não. Nós fabricamos o nosso sofrimento, entende? Nós fabricamos o nosso sofrimento. Eu às vezes digo para o meu paciente, você sabe quem é o culpado disso? Você tem espelho em sua casa? Olha lá o culpado quem é. Entendeu? Obesidade, vida parada, insuficiência muscular, vício de postura, osteoporose. Entende? Tudo isso é doença do imobilismo. Hoje em dia, o que acontece? Por imposição social, econômica, profissional, eu atendo pacientes que ficam 10 horas por dia, 12, na frente de um computador. Entende? Sem falar naquela irradiação que eles recebem. Né? Aquela irradiação, são irradiados por energias nada biológicas, né? Por energias que podem prejudicar visão, audição, pode prejudicar
pode dar uma carga maior de irradiação no corpo, favorecendo o aparecimento de tumores. Entenderam? Nós ainda não sabemos direito sobre as ondas, sobre essa energia dos celulares, dos computadores. Entende? O que elas podem causar a longo prazo. Entende? Hoje em dia é uma imposição social, financeira, econômica e profissional que nos obriga a ficar sentados o tempo todo. Entende? Eu tenho um paciente que é médico, entende? Que ficou sentado durante 50 anos fazendo endoscopia. Entende? Ele é um gastroenterologista, fazendo gastroscopias. Usava uma banqueta, ficou sentado o tempo todo. Sentava no automóvel para ir para a clínica. Depois na clínica ficava sentado o tempo todo. Depois ia no computador, ficava sentado para fazer os laudos médicos. Entenderam? Depois ia almoçar na clínica mesmo, ali perto. Sentava para almoçar. Depois sentava, fazia muitos exames. Sentado. Depois voltava para casa no seu carro, né, confortavelmente sentado. Jantava, sentado. Ia assistir o noticiário depois na televisão, sentado. E no outro dia, repetia a mesma dose. Hoje, com 80 anos, ele não consegue ficar em pé. Não consegue ficar em pé. Porque as articulações do quadril, dos joelhos, elas ficaram fletidas na posição de sentado. Na hora que ele quer estender para ficar em pé, as articulações não obedecem. Entende? Hoje ele é um sentador crônico, obrigatório. Entende? Não consegue se levantar. Com fisioterapia, com cirurgia e tudo, ele não consegue mais ficar em pé. Não consegue dar um passo. O que é pior hoje, eu recebi a notícia de que ele não consegue nem se sustentar em pé. Entende? Nem fazendo aquele fisioterapia com as barras paralelas para ensaio de marcha e outras coisas. Entenderam? Então, meus caros, então, veja, nós não fomos feitos para ficar parados ou sentados o dia inteiro. Entende? Ou sentados o dia inteiro. Entende? Daqui a pouco o ser humano vai virar um cérebro desenvolvido, um crânio grande, em cima de um corpo gelatinoso. Se você não usa os músculos, o que acontece? Eles se atrofiam, se degeneram. Entende? Exatamente isso. A postura piora. A força da gravidade te empurra para baixo. Você perde o equilíbrio. Precisa usar bengala, senão cai no chão. Daqui a pouco tem que usar muleta, andador ou cadeira de rodas. Entende? Então, na verdade, é assim. A vida, meus caros. Eu sempre digo, existe um triângulo da felicidade. Na ponta do triângulo, né, está uma coisa chamada educação alimentar, nutricional. Né? Seja a tua comida teu melhor remédio. Entende? Comer com qualidade, mas não em quantidade. Entende? Entende? Na outra ponta do triângulo está uma coisa chamada educação física. Educação física, movimento, mexa-se. Entende? Educação física. Nós não somos plantas vegetais para ficar num vaso plantados. Entende? Nós temos que nos mexer, nos movimentarmos. Entende? O que uma criança faz? A criança faz fisioterapia o dia inteiro. Ela não para, ela corre, ela sobe a escada, ela se movimenta. Às vezes a mãe obriga ela a ficar num celular, se distraindo com o celular. A mãe está fabricando insuficiências musculares, vício postural, entende? Dessa criança. Porque se a criança está liberta, livre, ela se movimenta, ela não para quieta. Entendeu? A fisioterapia que ela faz, por isso que ela é tão flexível. Entende? Por isso que ela dorme em qualquer superfície, ou colchão ortopédico ou não, a criança dorme numa boa. No sofá, no colo da mãe. Entende? O esqueleto dela é super flexível. Entende? É porque ela está fazendo fisioterapia o dia inteiro. E o que é a fisioterapia? A fisioterapia é uma recuperação para o paciente que tem as juntas duras, as articulações
vamos dizer assim, enferrujadas, entende? Em nossa clínica médica, né, de transtornos musculoesqueléticos, nós fazemos uma medicina holística, né? Uma medicina, nós movimentamos no paciente todas as articulações, com exercícios com todas as articulações, no pescoço, na coluna dorsal, na lombar, vocês têm exercícios dos ombros, dos cotovelos, dos punhos, exercício dos quadris, dos joelhos, da coluna vertebral. Praticamos alongamentos, entende? Praticamos alinhamento do eixo vertebral, entende? Isso tudo é biológico, é importante, entende? Nós conseguimos aliviar muitos quadros de dores, porque esses transtornos musculoesqueléticos, o assunto principal é dor e incapacidade física. Em geral, o paciente me procura sempre por causa de dor. Daí eu tenho, na verdade, uma clínica de dor. Entende? Porque o dia inteiro eu atendo um paciente, entra e fala, me dói a cabeça, me dói o pescoço, eu tenho enxaqueca. Daqui a pouco o outro diz, entra outro e diz, minha dor é no ombro esquerdo, me dói o braço esquerdo, adormece, estou perdendo força. Depois entra o outro doente e fala a mesma coisa, só que diz, é o braço direito e não o esquerdo. Entende? Entra o outro paciente e diz, me dói a coluna, me dói a lombar, pega a perna direita, é uma dor ciática. Hoje atendi pacientes com queixa de joelhos, dor nas articulações dos joelhos, entende? Ou nos tornozelos, ou nos pés, esporão do calcâneo, joanete, fabricado pelos sapatos bicudos que as senhoras usam, com salto alto, entenderam? Então, veja, os transtornos musculoesqueléticos não são um mal da idade, né? Os próprios médicos têm essa mania de falar ao paciente, não, você tem uma idade avançada, isso é assim mesmo, entende? Faz parte da sua evolução biológica. Não concordo com isso. De modo algum. De modo algum. Entendeu? É que nós maltratamos nosso esqueleto. E o efeito é somatório. Às vezes você maltrata o seu esqueleto e não tem dor naquele momento, mas a dor vai aparecer depois. Entende? É um efeito somatório. Eu digo sempre para o meu paciente, usando uma expressão, você está maltratando o teu esqueleto. Um dia a casa cai. Entendeu? E a casa cai mesmo, desaba. Entende? Trava a coluna. Entende? É uma dor terrível. A dor ciática é uma dor terrível. Já contei aqui, outro dia atendi um paciente que eu estava dentro do consultório, minha clínica é uma casa grande, que fica numa avenida super barulhenta, de trânsito, de carros, de motos. Entende? E eu escutava lá dentro do meu consultório, fechado, atendendo um paciente, escutava os gritos na rua. Ele gritando na rua, chegando na minha clínica, aos gritos, com uma crise de dor ciática. Entendeu? Então, já fizemos algumas jornadas aqui falando sobre a sua majestade, a sua excelência, a dor. E eu falo às vezes em medicina holística. E todo mundo me pergunta por que a tua jornada se chama cura pela medicina espiritual. Também toda hora eu recebo perguntas, questões, dúvidas, questionamentos sobre por que esse nome da tua jornada, cura pela medicina espiritual. Então, veja bem, eu atendo pacientes crônicos, sofredores crônicos, desafiadores. Né? São pacientes que já passaram por vários serviços médicos, traziam um calhamaço de exames de diagnóstico por imagem, entende? Conhecem todos os analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes, já fizeram acupuntura, fisioterapia, entende? É complicado, são doentes difíceis de se lidar. Então, eu busquei outra luz, outras formas de poder lidar com esses pacientes, entende? Entende? Eles já entram na minha clínica, eu sei que eu tenho um mal incurável, mas eu venho aqui saber o que você pode fazer por mim, entendeu? Então eu sempre explico aqui, repito, para esclarecer, porque toda hora eu sou questionado
porque minha jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual. Entende? Vejam bem, eu sou um médico. O médico é formado à luz da ciência médica. Mas, vejam vocês, embora a medicina seja uma grande maravilha, especialmente essa medicina avançada que nós temos hoje, toda informatizada, entenderam? Nesse momento que eu estou falando com vocês, nas unidades de terapia intensiva, na porta dos hospitais, nos pronto-socorros, a medicina está salvando muitas, milhares de vidas. As campanhas de vacinação salvam milhares, centenas de milhares de vidas. Entenderam? Então a medicina é maravilhosa. Mas a nossa medicina brasileira, ela mesma sofre de 3 doenças graves. Entende? Entende? A primeira doença grave da nossa ciência médica é que ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entende? Então, se você está doente e busca um serviço médico, você tem a certeza que vai ser atendido nesse serviço médico, mas não tem certeza se vai conseguir a cura do seu mal. Porque a medicina é uma ciência só de possibilidades, mas não de certezas. E a psiquiatria, meus caros, é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Então, esse já é um mal da medicina. Entende? A medicina devia atender aos anseios de cura de todos os que a procuram. Não é? Mas não é assim que acontece na prática. A outra doença da nossa medicina, principalmente no Brasil, é que ela tem que ser comprada. É terrível isso. Não, a medicina devia estar à disposição do doente. Não importa o seu poder aquisitivo. Mas é isso que acontece no Brasil. Quem tem maior poder aquisitivo compra uma melhor medicina, de mais qualidade e de mais recursos médicos. Entenderam? Na prática é isso. Não é o que acontece em países onde a medicina é socializada, como na Alemanha, por exemplo, em parte dos Estados Unidos da América. Entenderam? Em que o doente é um problema do Estado. O doente busca o serviço médico, é atendido, e o médico, o serviço médico, manda a conta para o Estado e não para a casa do doente. Então é uma medicina socializada. Mas o Brasil está muito longe desse nível de socialização da medicina. Entenderam? Então é uma doença grave da medicina. A medicina no Brasil é elitista. Ela privilegia uma elite. Imagina vocês num país onde 100 milhões vivem abaixo da linha da pobreza. Eles não têm acesso à medicina. Muitos não têm acesso nem à informação. Entende? O recurso mais simples de cura se chama informação. Olha, vamos ter uma campanha de vacinação contra a Covid-19, tal dia, no tal posto de saúde e tal. Isso é informação. Eles às vezes não têm nem a informação que os oriente sobre tomar uma vacina ou buscar um serviço médico numa emergência. Entenderam? No Brasil é assim. Embora, veja você, a Previdência no Brasil tem ilhas de bom atendimento médico. Entende? Mas não é sempre que isso acontece. Em geral, os serviços da Previdência, do SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, estão abarrotados de pacientes. Entende? E, diante de um volume imenso de doentes, não tem como dar qualidade no atendimento. Entendeu? Mas as coisas parecem que tendem a melhorar. Tendem a melhorar no Brasil. Mas, por enquanto, a medicina tem essa segunda doença. E ela sofre de uma terceira doença, a medicina. Essa aqui é mundial, não é só no Brasil. É que ela é uma ciência. E toda a ciência, meus caros, é materialista. A ciência trabalha no princípio do ver para crer. Então ela é materialista. Mas um momento. Será que nós somos matéria? Só matéria? Ora, por quê? Se a ciência médica é uma ciência materialista,
Ele se propõe a nos tratar como seres humanos? Sim, exatamente. Para a medicina, você é matéria. Entende? Você é um amontoado de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Se todos funcionam perfeitamente bem, a medicina te dá o rótulo de vivo e saudável. Se um desses sistemas funciona mal, a medicina terá o rótulo de vivo, mas doente. E se um desses sistemas fundamentais para de funcionar, a medicina te oferece um atestado de óbito. Isso é ciência médica, é assim que funciona na prática. Mas ela foi obrigada a aceitar um ser humano não material, que é o ser humano, que é o teu eu não físico. Você tem um eu físico, que é o teu corpo, tua postura, teu aspecto, tua presença, teu gesto, tua expressão facial, tua expressão corporal, gestual, né? Isso tudo é material. Mas você não é só matéria, você tem um eu não físico, que pela hierarquia se chama pensamento, mente, alma. Não, aliás, veja bem, teu eu não físico, pela hierarquia, se chama pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Entenderam? Esse é o teu eu não físico. Entende? Então, eu uso às vezes o recurso de vários raciocínios. O raciocínio científico, afinal, sou um médico, preciso raciocinar com ciência médica. Mas a ciência médica não atende todas as necessidades, não é dona de toda a verdade. Por isso que acontecem as curas religiosas, nos templos e nos espaços religiosos. Não é? São as pessoas que não têm, às vezes, nem acesso à ciência médica e buscam alívio dos seus males nas igrejas. Por conta disso, eu frequentei muitas religiões para entender aquele mecanismo ali todo que se processa nos espaços religiosos. Entendeu? Porque tem muitas religiões. Só posso falar bem das religiões. Entende? Evangélicos, católicos, batistas, protestantes, espíritas, budistas, judeus, muçulmanos, enfim. Aprendi muito com todas as religiões. Eu uso até, às vezes, um raciocínio religioso para descobrir os diagnósticos dos meus pacientes, entende? Para encaminhá-los para um processo de melhora, porque é científico. É científico que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. Entenderam? Depois tem um raciocínio filosófico, tem um raciocínio do bom senso, tem um raciocínio da intuição, meus caros. A intuição é o gigantesco mecanismo de todas as respostas. Na intuição moram todas as respostas. A intuição é a voz de Deus, é a comunicação pai e filho. Entende? Eu uso às vezes o raciocínio intuitivo para descobrir o diagnóstico de um paciente, para buscar a resposta, qual é o melhor caminho para aliviar aqueles males. Entenderam? Entenderam? Porque no raciocínio espiritual, que é o raciocínio da intuição, não tem limite, é tudo infinito. Não tem limite. Não tem distância, tudo é aqui e agora. Não tem tempo, tudo é agora. Não tem tempo? Não, no raciocínio espiritual não tem tempo. Se não tem tempo, meus caros, não tem idade. Se não tem idade, não tem envelhecimento. Se não tem envelhecimento, não tem incapacidade. E no raciocínio espiritual não tem impossível. E se não tem impossível, não tem incurável. Entenderam? Mas eu estou vendo aqui que meu tempo se esgotou. Não é? Hoje, convido-os para a minha próxima jornada, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, na próxima terça-feira, no horário de 19h30. Toda terça-feira, no horário de 19h30 aqui, nas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica em São Paulo, Brasil, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, pertinho do estádio do Morumbi, número 1470 da Giovanni Gronchi. E também relativamente perto do Hospital Albert Einstein. O telefone da minha clínica é o 11 3661
4243. 11 3661 4243. O telefone celular da clínica para perguntas, questões, dúvidas, orientações é o 119 7082 8015. 119 7082 8015. Temos um telefone alternativo para os prontos-socorros, para as emergências, que é o 119 3014 8888. 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Desejo que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima jornada. Obrigado.